Sexta-feira chegou daquele jeito que o torcedor do Vasco já conhece, cheia de assunto, cheia de movimentação e com muita coisa acontecendo nos bastidores do Gigante da Colina. E olha, não foi um dia qualquer não, foi daqueles que agitam a torcida do começo ao fim, com treino, retorno de jogadores, polêmica nas redes e também sinais importantes dentro de campo que começam a desenhar o que pode ser esse Vasco na sequência da temporada. O elenco cruzmaltino voltou à rotina depois da viagem para Curitiba e não teve muito tempo para descanso. A delegação desembarcou no Rio de Janeiro ainda de madrugada, com os jogadores chegando em casa já nas primeiras horas do dia, praticamente virando a noite. Mesmo assim, o grupo se reapresentou no centro de treinamento Moacir Barbosa e foi direto para o trabalho. A comissão técnica não quis saber de moleza, principalmente para aqueles atletas que não atuaram na última partida. O treino da tarde foi puxado, com foco total na parte física, comandado inicialmente pelos auxiliares de Renato Gaúcho. Marcelo Salles e Alexandre Mendes lideraram as atividades, exigindo bastante intensidade dos jogadores que buscam mais espaço dentro do elenco. E isso é algo que chama atenção, porque tem uma galera ali que sabe que precisa mostrar serviço agora, aproveitar cada oportunidade para convencer o treinador. Jogadores como Carlos Cuesta, Puma Rodrigues e outros nomes que não vêm tendo tanta sequência estão nessa briga silenciosa, tentando recuperar terreno. É aquele cenário clássico de elenco competitivo, onde ninguém quer ficar para trás e todo treino vira praticamente uma decisão individual. E isso, querendo ou não, eleva o nível interno do time. Outro ponto importante do dia foi a presença ativa de Renato Gaúcho no comando das atividades. Mesmo com parte do treino sendo conduzida pelos auxiliares, o treinador acompanhou tudo de perto e participou diretamente em determinados momentos. Isso mostra o nível de envolvimento dele com o grupo, algo que já começa a refletir dentro de campo. E no meio dessa rotina intensa, duas notícias animaram bastante o torcedor. Cláudio Pinelli, que havia sofrido uma torção no tornozelo durante a semana e ficou fora do último jogo, treinou normalmente e não apresentou limitações. Além dele, Cuiabano, que também foi ausência recente, participou das atividades sem qualquer problema. Ou seja, dois reforços importantes que voltam a ficar à disposição. Vale destacar que a ausência desses jogadores na última partida não foi por algo grave, mas sim uma decisão estratégica do departamento médico junto com a comissão técnica. A ideia foi evitar qualquer agravamento, já pensando não só no compromisso seguinte, mas principalmente na sequência longa da temporada. Foi uma escolha de cautela, algo cada vez mais comum no futebol atual. Só que nem tudo girou em torno do campo. Fora dele, o nome mais comentado do dia acabou sendo de Matheus França, e não foi por desempenho esportivo. O meio-atacante se envolveu em uma situação que rapidamente tomou conta das redes sociais e gerou uma reação forte por parte da torcida. Tudo começou por conta de uma publicação simples, algo que, em condições normais, passaria completamente despercebido. No dia do seu aniversário, Matheus França compartilhou algumas mensagens de parabéns que recebeu, como qualquer jogador costuma fazer. Só que em meio a essas repostagens, uma imagem específica acabou chamando a atenção. Na foto, o jogador aparecia em uma comemoração antiga, vestindo uma camisa do Flamengo, clube onde atuava anos atrás. A imagem rapidamente foi retirada de contexto por páginas nas redes sociais, que começaram a espalhar a ideia de que aquilo era algo recente, gerando uma interpretação completamente equivocada da situação. O problema é que isso ganhou proporções enormes. Em questão de horas, a publicação já tinha alcançado centenas de milhares de visualizações, criando um ambiente pesado em cima do jogador. Muitos torcedores passaram a criticar duramente o atleta, acreditando que ele teria feito algo proposital, o que, na prática, não corresponde à realidade. A informação correta é que a imagem era de 2022, período em que Matheus ainda defendia o clube rival. Ou seja, tratava-se apenas de um registro antigo, repostado sem qualquer intenção polêmica. Mas até que isso fosse esclarecido, o estrago já estava feito. Esse tipo de situação levanta uma discussão importante sobre o peso das redes sociais no futebol atual. A velocidade com que uma informação se espalha, muitas vezes sem o devido contexto, pode transformar algo simples em uma grande crise.
E quando envolve um jogador que já não vive seu melhor momento dentro de campo, o impacto é ainda maior. Porque é fato que Matheus França não vive uma fase positiva com a camisa do Vasco. O rendimento abaixo do esperado já vinha gerando críticas, e isso acabou potencializando a reação da torcida diante dessa situação. Quando o desempenho não ajuda, qualquer episódio fora de campo ganha uma dimensão muito maior. Mas também é preciso separar as coisas. Uma coisa é a cobrança pelo que acontece dentro das quatro linhas, algo totalmente justo no futebol profissional. Outra bem diferente é criar ou distorcer situações que não refletem a realidade, apenas para aumentar ainda mais a pressão sobre um atleta. Enquanto isso, dentro de campo, o Vasco segue trabalhando, tentando ajustar peças, recuperar jogadores e encontrar o melhor encaixe possível sob o comando de Renato Gaúcho, que começa a imprimir sua marca no time e observar de perto quem realmente pode assumir protagonismo nesse momento da temporada. E no meio de toda essa movimentação fora de campo, tem jogador aproveitando cada minuto para mudar o próprio cenário dentro do Vasco. E um dos nomes que mais chamam a atenção nesse momento é o do TT. É impressionante como o futebol muda rápido, porque até pouco tempo atrás ele era um atleta praticamente esquecido dentro do elenco, sem sequência, sem confiança e com pouca participação nas partidas. Mas bastou a chegada de Renato Gaúcho para esse cenário começar a se transformar. Aos poucos, TT foi ganhando espaço, recebendo oportunidades, principalmente, mostrando uma postura diferente dentro de campo. Hoje, a realidade já é outra. Ele não só voltou a jogar, como virou presença constante entre os titulares. Para se ter uma ideia clara dessa mudança, TT chegou à marca de 5 partidas consecutivas começando entre os 11 iniciais. E isso não é um detalhe qualquer. Em um elenco competitivo, com diversas opções no setor ofensivo, manter essa sequência mostra que ele conseguiu conquistar a confiança da comissão técnica. Não é apenas uma escolha pontual, é um sinal de que ele se encaixou no que o treinador espera. E o mais interessante é que esse crescimento não veio apenas na quantidade de jogos, mas também no desempenho. Na última partida, por exemplo, ele foi um dos destaques do time, participando ativamente das jogadas ofensivas e ainda deixando dele um gol que, além de ajudar o time, reforça ainda mais esse momento de evolução individual. Esse tipo de recuperação dentro da temporada sempre chama atenção, porque mostra a capacidade do jogador de reagir em meio às dificuldades. TT vinha de um período complicado, inclusive com lesão, o que acabou interrompendo qualquer tentativa de sequência no passado. Quando voltou, já não encontrou o mesmo espaço e foi ficando cada vez mais distante do time principal. Na época anterior, ele até teve momentos interessantes, principalmente em jogos onde o Vasco apresentou um futebol mais dominante. Teve atuação marcante, participação direta em placares elásticos e chegou a ser visto como uma peça importante naquele contexto. Só que a queda de rendimento veio, e com ela, a perda de espaço. Agora, sob o comando de Renato Gaúcho, a história começa a ganhar um novo capítulo. O treinador tem dado confiança, tem encontrado uma função que favorece o estilo do jogador e, principalmente, tem insistido nessa sequência, algo fundamental para qualquer atleta que busca retomar o melhor nível. E essa confiança faz toda a diferença. Quando o jogador sente que tem respaldo, que não será sacado a cada erro, ele passa a arriscar mais, a se soltar dentro de campo e a participar com mais intensidade do jogo. É exatamente isso que vem acontecendo com o TT. Ele está mais presente, mais participativo e muito mais envolvido nas ações ofensivas do time. Além disso, o momento coletivo também influencia. O Vasco, mesmo ainda buscando maior regularidade, começa a apresentar sinais de organização, de competitividade e de evolução em alguns setores. E quando o time cresce, naturalmente os jogadores que estão em boa fase acabam se destacando ainda mais. TT hoje representa bem esse momento de transição do Vasco. Um jogador que saiu de uma condição de dúvida para se tornar uma opção confiável dentro do time titular. E mais do que isso, começa a ser visto como uma peça importante dentro do esquema, alguém que pode decidir jogos e contribuir de forma direta. Claro que ainda é cedo para cravar qualquer coisa definitiva. O futebol é dinâmico, exige constância e cobra desempenho a cada rodada. Mas o que ele vem apresentando já é um indicativo positivo,
algo que pode se consolidar se mantiver esse nível nas próximas partidas. E isso também abre uma disputa interessante dentro do elenco. Outros jogadores do setor ofensivo sabem que precisam elevar o nível para brigar por espaço, porque a régua subiu. Quando um atleta cresce dessa forma, ele puxa o grupo junto, aumenta a competitividade interna e força todos a entregarem mais. No fim das contas, o Vasco vai se moldando jogo a jogo, treino a treino, enquanto situações extracampo continuam surgindo e movimentando o ambiente. Entre polêmicas, retornos importantes e jogadores em ascensão, o clube segue tentando encontrar equilíbrio em meio a um cenário que exige atenção constante, tanto dentro quanto fora das quatro linhas, e essa sequência positiva do TT não acontece por acaso. Ela é fruto de um encaixe que começou a aparecer com mais clareza nas últimas partidas. O posicionamento dele em campo, a forma como se movimenta entre as linhas e a liberdade que tem para flutuar no setor ofensivo fazem com que ele participe muito mais do jogo do que antes. Não é mais aquele jogador preso, previsível. Hoje ele se apresenta, pede a bola, tenta jogadas e assume responsabilidades. Isso também tem muito a ver com a ideia de jogo implementada pelo Renato Gaúcho, que valoriza atletas com capacidade de improviso e que não tenham medo de partir para cima. TT se encaixa bem nesse perfil, e talvez por isso tenha encontrado um ambiente mais favorável para mostrar o seu futebol. Quando o treinador confia nesse estilo mais solto, o jogador cresce junto. Outro detalhe importante é a parte física. Depois de um período complicado por conta de lesão, ele agora demonstra estar mais inteiro, mais leve dentro de campo. Isso impacta diretamente na intensidade das jogadas, na recomposição e até na tomada de decisão. Um jogador confiante fisicamente tende a errar menos e a participar mais dos momentos decisivos da partida. Enquanto isso, o elenco do Vasco vai se ajustando aos poucos, com peças voltando, outras tentando ganhar espaço e a comissão técnica observando cada detalhe. A disputa interna aumenta, e isso cria um ambiente onde ninguém pode se acomodar. Cada treino passa a ter um peso maior, cada atuação vira uma oportunidade de se firmar ou de abrir espaço para outro companheiro. E no meio desse cenário, a torcida observa tudo com atenção, reagindo a cada movimento, a cada atuação e também a cada situação fora de campo. O momento exige equilíbrio, porque ao mesmo tempo em que há cobranças, também existem sinais de evolução que não podem ser ignorados. O Vasco começa a dar indícios de que pode encontrar um caminho mais sólido dentro da temporada. Com jogos importantes pela frente, o que se vê é um time em construção, com peças tentando se afirmar e com um treinador que busca dar identidade ao grupo. E nomes como o de TT acabam simbolizando bem essa fase, mostrando que, mesmo em meio a críticas e dificuldades, ainda há espaço para reviravoltas dentro do futebol. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O ambiente em São Januário ganhou contornos de tensão nos bastidores após uma declaração atravessada do técnico Renato Gaúcho. Segundo fontes próximas ao clube, o comandante teria reagido com irritação ao ser questionado sobre uma possível proposta envolvendo o lateral uruguaio José Luiz Rodrigues Bebans, conhecido pela torcida como Puma Rodrigues. A situação, tratada oficialmente com cautela, rapidamente virou assunto nos corredores do clube. Pessoas ligadas ao departamento de futebol afirmam que a abordagem pelo jogador não agradou à comissão técnica, que vê o atleta como peça importante dentro do elenco. A insatisfação de Renato não teria sido apenas pela possibilidade de perda, mas também pelo timing da investida, considerada inadequada em meio ao momento competitivo da equipe. Nos bastidores, o tom da fala do treinador chamou a atenção. Descrito como direto e visivelmente incomodado, Renato teria deixado claro que não pretende abrir mão de jogadores considerados essenciais, especialmente sem reposição imediata. A declaração, embora não oficializada em coletiva nos mesmos termos, vazou entre interlocutores e ganhou força como um sinal de desgaste interno. Puma Rodrigues, por sua vez, segue treinando normalmente, mas já se tornou o centro de uma especulação que pode se intensificar nos próximos dias. O lateral uruguaio, que construiu reputação de jogador consistente e disciplinado, desperta interesse justamente por sua regularidade e capacidade de cumprir funções táticas com eficiência. Dentro do clube,
A diretoria adota discurso público de tranquilidade, mas sabe que o episódio acende um alerta. A reação de Renato Gaúcho evidencia não apenas a importância do atleta, mas também a necessidade de alinhamento entre comando técnico e gestão em decisões de mercado. Enquanto isso, a torcida observa atenta, ciente de que, no futebol, rumores muitas vezes são o prenúncio de movimentos maiores. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.